Vou fazer uma pergunta para ti aqui, Wagner, mas sinta-se à vontade para ir expondo tudo que você tem ali para compartilhar conosco, tá? Depois a gente vai partir para a Bíblia também, para falar um pouco mais sobre o que a Bíblia fala. Vamos falar até de coisas das diferentes marcas da besta que surgiram no decorrer da história, não só a visão da Igreja Adventista, né? Vamos falar um pouquinho de cada. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Wagner, que para mim é uma pergunta que às vezes ela não quer calar aqui dentro do meu coração, dentro da minha mente, quando a gente fala da visão adventista sobre a marca da besta e o decreto dominical. Certa vez eu ouvi um pregador adventista muito conhecido aqui no Brasil, né, falando que Deus ele tem 2 selos ou 2 marcas, que agora nós temos uma marca, né? Agora nós temos uma marca, que é a marca do Espírito Santo, mas que na grande tribulação Deus vai ter uma outra marca, não vai ser mais o Espírito Santo, vai ser o sábado, né? É como se Deus tivesse 2 selos, um para agora e um para o finalzinho, tá? Sim. Biblicamente, eu não consigo ver isso, porque eu não entendo assim, por que Deus trocaria, então não foi o sábado sempre, né? Ou por que o Espírito Santo serve como selo agora, mas no sábado não, né? Quando chegar esse período, vai haver, parece que essa mudança de chave. Qual que é a explicação para essa ideia de dizer que Deus tem 2 selos, né? Da onde que a Ellen White trouxe isso? Porque eu vi muitas vezes sendo citado com recortes e citações dos selos, né? Na verdade, assim, ó, depois de tudo isso acontecer, Ellen White teve muitas visões, né? E nós estamos falando aí de visões que colaboraram, enfim. Posso fazer uma pausa aqui, um Pode. parênteses? Assim, ó, eu vi, né, nos escritos da Ellen White que até tomar café e chimarrão, né, chás, é pecado, né? Eu até Sim. hoje não vi nem com a minha cuia, o pessoal sabe que eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, porque eu falei, vai que Sim. escandaliza. Sim. Inclusive, a gente tratou disso no canal. Está acontecendo agora uma lição, que o nome da lição é Identidade. Lição o que é? São lições que a igreja estuda em trimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, tá? E nessas lições, nessa lição específica que eu estou tratando dela, eu estou estudando a lição da Escola Sabatina com os irmãos. Essa lição ela trata da identidade da igreja, então está trazendo todas as doutrinas. E ali fala uma dessas doutrinas que se chama reforma de saúde, ok? E ali fala sobre isso, né? Ellen White viu que no céu, os salvos, no céu, vamos dizer a doutrina adventista. Tá? Sabe que aqui foi só uma brincadeira, tá? Não precisa te preocupar em aprofundar muito, mas o problema para mim é justamente esse, né? São essas interpretações, esses sonhos, essas Sim. visões que muitas vezes vão refletir em assuntos que talvez não seja tão importante, né? Como essa questão da saúde. Mas muitas vezes Não, mas aí o problema é que reflete em coisas importantes, como o assunto que a gente vai citar hoje, né? Eu vou dizer o porquê que reflete. Porque assim, ó, Ellen White viu no céu, por exemplo, que os salvos, eles estavam sem nenhuma grama de carne no estômago. Por exemplo, é como se os salvos, os escolhidos, eles não comessem carne no momento do arrebatamento. É praticamente isso, ok? Só que assim, irmãos, tratei sobre isso no vídeo, no estudo que eu fiz. 95% talvez seja pouco para determinar o número de adventistas que comem carne. Então, primeiramente, nós precisávamos entender sobre isso e refletir. Você, irmão adventista, essa é a visão da profeta Ellen White, ok? Sendo que Paulo, ele não condena. Muito pelo contrário, ele chama de fraco e débil aquele que come legumes. É o que ele chama. Está lá em Romanos 14, ok? Um diz que tudo se pode comer, outro, o fraco, come legumes. Agora, cada um tenha por si aquilo que deseja, o que deseja o seu coração. Inclusive, ele usa a mesma tese para falar de dias e dias, guarda de dia ou não. Uns dizem que qualquer dia santo, outros determinam tal dia, cada um tenha. Agora, o que o adventista não entende é o contexto onde isso foi escrito. A carta de Romanos, a carta de Gálatas, a carta de Hebreus, eles foram livros transitórios. Imagina Paulo, com a dificuldade que ele tinha naquele momento, de explicar para judeus e para gentios, que são
Judeus, o que eles tinham? A lei. Gentios não tinham a lei. E agora Paulo tinha que pegar todo aquele pacote e dizer para eles assim, ó, olha, não é porque um dia que tu vai fazer parte do povo de Deus. Olha, não é porque tu não guarda um dia que tu não vai fazer parte do povo de Deus. Tá, mas peraí, então a gente tem que circuncidar. Não, tu não precisa mais circuncidar. A circuncisão agora não é mais no prepúcio, ela é no coração. Então, Paulo começou a trazer sobre tudo isso. E essas regras, vamos lá, não era 10 mandamentos, era 613. Estes 613 mandamentos eram os pontos da lei que exatamente Cristo Jesus veio para dar um novo sentido. Tanto é que os fariseus, eles pegavam Cristo a todo momento, dizendo, Senhor, mas isso daqui não é correto de fazer, né? E Jesus dava um novo sentido para tudo aquilo. Então, assim, a troca de aliança foi necessária. E esse é o grande problema, irmão Tiago. Os irmãos adventistas não entendem a troca da aliança. O que Ellen White fez foi pegar artigos da antiga aliança e colocar em prática. E dizer que você precisa seguir essa regra de fé para ser salvo. Então, assim, voltando para as visões de Ellen White... Sabe que, assim, ó, eu não entendo muitas vezes justamente isso, né? Como que as pessoas não conseguem compreender, então, cartas como Gálatas, onde vai falar sobre a lei, né? A lei e a graça. Sim. Gálatas, Romanos está falando muito sobre essa questão da lei e da graça, né? De circuncisão e de incircuncisão. Como é que fica toda essa porção do Novo Testamento, onde você vê Gálatas, Hebreus, Romanos, Efésios, aonde está falando que houve uma mudança de aliança, uma mudança em todas essas coisas, e que hoje as pessoas não são salvos mais pela lei, né? Sabe que às vezes eu tenho dificuldade, eu já ouvi várias explicações, como por exemplo, né, no meio adventista, onde diz que as pessoas, diz que Deus aboliu as leis cerimoniais, Isso, como se isso fosse que eu ia te aquelas falar leis, agora. né, Os 10 mandamentos são leis morais. Morais, isso aí. Então, mas Deus manteve as leis morais, né? De fato, diferente do que muitas pessoas pensam, dizendo que no Novo Testamento agora não tem mais lei, a Bíblia ela vai tratar da lei, sim. No Novo Testamento, a Bíblia vai chamar isso de a lei de Cristo, né? Onde diz que a mudança de sacerdócio também é a mudança de lei. Não quer dizer que a gente não tem lei. Não, mas a lei que a gente tem hoje é uma lei vinda em Cristo, né? Vinda de Cristo. Mas enfim, esse não é o assunto de hoje, né? Mas isso são coisas que às vezes eu percebo que é um conjunto de coisas que muitas vezes vai influenciar em interpretações como esta, que é a questão da marca da besta, a guarda do sábado, decreto dominical e coisas demais, né? Sim. A questão toda é essa. O adventista ele não entende sobre troca de aliança. Não entende. Ele pode dizer que ouviu, isso é pregado na igreja, mas eles não entendem, ok? Sempre quando fala de troca de aliança, vai acabar falando disso que você falou, lei cerimonial e lei moral. E aí na lei moral tem os 10 mandamentos. Só que assim, nunca é explicado 10 mandamentos. Esquece. Quando fala de 10 mandamentos, eles querem colocar para você o sábado. Ok? É isso. E aí, como eu estava falando, Ellen White viu no céu as tábuas olha só, ela viu as tábuas do testemunho, a tábua da lei dos 10 mandamentos, e existia, irmão Tiago, lá nessas tábuas, uma áurea brilhando sobre o quarto mandamento. E Deus revelou para ela que este seria o sinal. Agora, vamos tentar entender qual o texto que a igreja adventista usa para isso. E aí nós vamos voltar nessa questão de antiga e nova aliança. Eles usam Isaías 8 no versículo... Deixa eu ver aqui, rapidinho, que eu estava na mão aqui e perdi, só um pouquinho. Isaías 8, aqui, versículo 16, tá? Que vai dizer assim, ó. Liga o testemunho e a lei entre os meus discípulos. Eles pegam simplesmente esse versículo, tá? Liga o testemunho e a lei entre os meus discípulos. E eles fazem com que esse versículo seja, olha, o testemunho e a lei, ela precisa estar ligada. Só que eu li uma versão aqui que está falando liga, tá? Só que na versão que eles leem está escrito sela. E aí, por isso, esse é o selamento, ok? Esse é o selamento. Só que nós estamos falando de um livro, Isaías,
que estava sendo refletido. A gente sabe, vamos lá, não vamos ser ignorantes aqui. O sábado era um sinal entre o povo e Deus na antiga aliança. Mas quando a gente vai para a nova aliança, isso muda. Tanto é que nós temos muitos textos, não é só um, né, nem o outro, a respeito de que agora não importa mais, não tem mais diferença tu guardar dias ou dias. Dias de festas, dias de guarda, nada disso. Só que o selamento no Novo Testamento, nós sabemos que é o Espírito Santo.